No último episódio, rolaram algumas tentativas de pesca sem sucesso e fizemos o passeio mais incrível de barco pelos fiordes do Alasca, com direito a muitas, mas muitas orcas. E nesse vídeo vamos para uma trilha linda e cheia de emoção em um novo glaciar do Alasca. O episódio de hoje é patrocinado pela Wise, que é a nossa forma de usar o dinheiro fora do Brasil, uma conta global aceita em mais de 160 países, onde a gente transfere por Pix e tem uma carteira virtual com a moeda que quisermos. Pode ser dólar, euro, pesos, e para criar a conta é grátis. Tem link fixado no primeiro comentário para você criar a sua. E agora a gente vai dar um rolê nessa marina aqui. Para quem já acompanha a gente há um pouco mais de tempo, sabe que a gente é doido por veleiro. E aqui tem um monte de mastro de veleiro. Vamos dar uma olhada, ver se a gente acha alguma venda, para ver os preços. Se a gente acha alguém dentro do veleiro para a gente trocar umas ideias. Vamos ver. Mas antes mesmo de descer ali na marina, a gente vai dar uma olhada aqui nos peixes. Parece que a galera pescou de montão. Aqui, que nem lá em Homer, parece que tem muito do halibu, que o pessoal faz passeio de pesca e depois, quando volta do passeio, fica tudo aqui exposto. Grande, né? É gigante. I don't know how that works. Okay. A gente parou ali para falar, né, com um cara, o dono de um barco, que tava com uma plaquinha de barco à venda. Bem gente boa, o senhorzinho, né? Bem honesto. Já aprendemos uma coisa nova. O tipo de design do barco dele não é para mar aberto, é mais para baía fechada ou para regatas, essas coisas. Então ele já deu a dica de Tem que comprar ser um barco bom, resistente. É Blue Boat, ele falou? Blue Water Boat. Blue Water. Para água azul, né? Mar aberto. Aprendemos uma coisa nova já para o nosso futuro. E a gente está agora aqui passeando na cidadezinha de Seward. Baita de uma cidadezinha tranquila, né? Sim, linda, com as montanhas, a marina. Gostei daqui. Vamos aproveitar a cidadezinha de Seward para já ir no mercado, porque a nossa comida já tá acabando. Já acabou praticamente. Toda hora a gente tem que comprar comida porque a gente tem pouco espaço de armazenamento aqui no carro, né? Mas é normal. Compra comida, dá uns diazinhos aí e já acaba. E desde o começo da viagem, para solucionar esse problema, né, de transferência, de troca de moeda, de câmbio, a gente usa a Wise. A Wise é uma conta global que resolve facilmente esse nosso problema. Sim, a gente já usa tem quase 3 anos, né? E já vou aproveitar para passar o dinheiro aqui, né, para conta da Wise. Eu vou carregar aqui em dólar americano, mas tem vários tipos de moeda, né? Tem aqui libra, peso argentino, dólar australiano. São mais de 40 tipos de moeda que aí, dependendo do país que você tá, você consegue carregar com a moeda certa. Então aqui em dólar mesmo é bem fácil, só adicionar aqui, colocar aqui o valor que eu quero carregar. E depois clicar aqui que já gera o Pix. Então é bem fácil, dá para copiar aqui o Pix, já abrir o aplicativo do banco e passar e no mesmo segundo quase já cai o dinheiro aqui pra gente usar no mercado. E o motivo da gente usar a Wise desde o dia 1 da nossa viagem é que, comparando com os concorrentes, a Wise tem a melhor cotação. Pra vocês terem uma noção, no dia de hoje, cada dólar está saindo por R$ 5,57, sendo que nos concorrentes sai de 5,72 a 5,75. Então são de 15 a 18 centavos aí de diferença. Pode parecer pouco, mas você passa aí $1.000, são 150 a 180 reais, que no final das contas faz uma baita diferença. Nossa, já faz uma boa diferença para quem vai viajar, né? E para abrir a conta é grátis, a gente deixou o link aqui fixado no primeiro comentário e com esse link você tem a primeira transferência sem taxas, até 500 libras, né? Que é bastante. E se você já usa o Wise, comenta aqui embaixo pra gente o que você acha da empresa. Sim, se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários também que a gente vai ficar feliz em responder.
Nossa caminhadinha aqui pelo centro de Seward, a gente veio nesse riozinho. E aí um cara falou alguma coisa que a gente não entendeu. O Thiago tá achando que ele vai dar peixe. Vamos ver se é verdade. You ask if I want some salmon? Yes. You gonna cook it? Yes, they are drying. Oh, Let me get you no. that. What kind of salmon is it? It's a silver. You wrap it Silver. up and then put another one on it. No, I think just one. E aí, teve peixe mesmo. Eu não tava acreditando não que isso tava acontecendo. Falou 1 bilhão de vezes que os alasquenses são muito gente boa, né? A gente tava ali no rio olhando e tudo mais. O Thiago tentou pescar um pouquinho Eu até tentei ali, pescar, não mas rolou. do outro lado, então não é nem que o cara viu eu pescando, né? Mas aí eu perdi o anzol, eu perdi as linhas, enganchou ali nas pedras. Mas a gente tava ali de boa olhando e o cara do outro lado do rio falou alguma coisa. Blá, blá, blá. Aí tinha tanto barulho de água que a gente não escutava. Aí eu entendi meio que ele fez assim, salmão, comer. Tá bom. E ele foi na direção dele. Deu a e ele volta. realmente estava oferecendo um salmão. Deu um baita de um peixe aqui, deve ter uns 5 quilos. Caramba, que legal isso. E ele Muito deu gente várias boa. dicas de como fazer, né? Preparar. É, de como aproveitar o peixe todo. Uma coisa engraçada, a gente fez então um passeio de barco, né? Que a gente mostrou aqui pra vocês, que foi incrível demais. E a gente tava na dúvida se faria o glaciar, o exit. Glaciar Exit, porque o tempo tá meio nublado, parece que amanhã tá um pouco de chuva. Sim, e a gente tava na dúvida, a gente faz ou faz só um pedaço dele. E do nada ele veio e falou, olha, façam, é uma experiência Vale muito a pena, né? Não dá nem impressionante, pra única. descrever com palavras, você tem que ir lá e ver pra sentir. Sim, tomem seu tempo, não vão com pressa, tira o dia pra isso, vai até o topo. E a gente tava aqui pensando, vamos só até a metade, que já falaram que é legal, já ir até a metade. É. Engraçado, parece que ele entrou na nossa cabeça, já sabia tudo que a gente tava pensando, veio com todas as respostas. E um peixe. É, a gente tava pensando em almoçar peixe, aí ele já veio com o peixe, aí depois tava pensando em fazer a trilha, já veio falando da trilha. Pois Bem é, legal. que legal isso. Oh, que peixão. Isso que é salmão, hein? Uau. E é super vermelho, né? Super laranja. Pois é. E para completar essa festa, então vai ser salmão. Se tudo der certo, a gente vai para alguma churrasqueira, que aqui em Seward tem vários espaços que são liberados para uso público. Então são umas áreas chamadas de picnic area, que tem grelha, tem banquinho. Então a gente vai com nossos amigos, a Bruna e o Michael estão aqui do lado. A gente tem bastante peixe, vai dar para todo mundo. E vou fazer de sobremesa uma das sobremesas preferidas do Thiago. O Thiago ama pudim e torta de limão. Como o pudim precisa de forno, torta de limão eu comprei essa base. Muito prática no mercado. Vou fazer só então o creminho de limão e depois o merengue por cima. E é isso aí que teremos de sobremesa. Ó, que laranjinha. Parece até salmão, né? Com o salmão real do Alasca de Seward. E esse aqui é o espaço de day use que tem aqui em Seward. Um dos espaços, né? A gente passou, até tem mais lugares. Esse aqui tá ótimo, olha isso. Tem aquela churrasqueirinha de bafo, né? Deixa eu remontar ela que eu tava começando a limpar. Mas a ideia então é botar o salmão aqui, as lenhas pra baixo. Fazendo Opa. bafo. Deve estar uma trava. Trabalho. Tem até uma escovinha. Né? Pra limpar a grelha. Chique, né? Uma mesinha e uma vista. Por isso que a gente fala, dá pra viajar muito barato se você quiser. Porque isso aqui não vai pagar nada. Claro, tem o custo do diesel, outras coisas. Mas o dia a dia a gente não precisa ir num restaurante caro, né? Não. Dá pra fazer um negócio bem legal aqui. De graça. Lenha completa aqui.
Essa churrasqueira aí tá chique, hein? Localização top. E aí? Tá no defumando? Ah é? Tá sabor de defumado? Tá. Uau! Deixa mais um pouquinho. O almoço tá pronto. Tá na hora. Olha isso. Obrigado, Senhor, que nos deu esse salmão. A gente não lembra mais o nome dele. Era um nome difícil, diferente. É. Mas representou. Tchau, já gravei. Comi. Nossa, tá Tá muito bom, né? Uhum. Ele tá com gostinho de Muito defumado. defumado. E pra finalizar, eu esquentei aqui pra finalizar a torta, né? E a nossa comilança de hoje. Clara de ovo com um pouquinho de açúcar. Esquentei aqui, porque é pra não comer cru. E agora eu vou levar pra lá isso aqui, pra gente bater no nosso fouet com o nosso adereço aqui que vocês já viram, né? Mas eu vou mostrar pra quem ainda não viu. Pra fazer um merengue pra nossa torta. Obrigada pelo nosso adereço culinário. Que legal! Mais um dia aqui em Seward. E já que a galera tá pescando de montão, chegou a nossa vez também. Eu vou preparar tudo aqui. E acho legal falar que aqui no Alasca, então, a gente descobriu que tem 3 formas de ser pescado o salmão. Uma que só os locais podem pescar em só alguns períodos, então tem lá umas datas corretas. E aquela com rede que a gente viu... Qual que era o nome daquele rio? Era em Chitina. Lá em Chitina. O pessoal pega uma rede bem larga assim, com cabo longo, e aí pega um pedacinho do rio que passa bastante correnteza e tem um buraco, e aí o cara fica ali sentado de boa, esperando com a rede nesse buraco, esperando o salmão passar, e aí quando o salmão passa ele abaixa a rede e puxa para fora. Então esse aí, só os locais podem fazer esse tipo de pesca. Depois tem essa pesca aqui no mar, que a galera usa esse anzol aqui de 3 fisgas. Então é só isso, não tem isca, não tem nada. O cara amarra isso aqui na ponta da linha, e aí o trabalho é o seguinte: você joga, vai puxando, e aí vai dando uns trancos na vara, que aí esse tranco faz o anzol aqui com a... Acho que chama garateia aí no Brasil, esse anzol com 3 coisas, só que não costuma ter o chumbo. Aqui eles põem esse chumbo exatamente
para o anzol correr por baixo d'água, e aí quando você dá esse tranco na vara, que ele corre um pouco mais acima assim na meia água, que aí é a chance que tem de fisgar o peixe. E aqui no mar, você pode pegar o peixe, se for fisgado pela barbatana, pela barriga, pelo rabo, pela cabeça, pela boca, não interessa. Fisgou o peixe, pode tirar da água e levar para casa para comer, porque é legal. Agora no rio, você só pode pescar com um anzol só, com uma garra só o anzol pode ter. Então esse tipo de anzol aqui, o pessoal usa esses pelinhos, acho que para correr mais devagar na água, não sei qual que é o lance, porque aqui também não põe isca. Então você não põe isca nenhuma, você deixa mais ou menos um chumbinho e o anzol aqui na ponta, e aí você não lança, que nem você lança aqui no mar, e usa a carretilha para trazer de volta. Você só deixa um pedaço assim de linha, e aí joga bem pertinho, como se fosse na pedra aqui, e aí dá uma fisgada de uma vez só. E aí nessa fisgada de uma vez só, você tem que dar a sorte desse anzol aqui pegar bem na boca do peixe. Se pegar no rabo, na barriga, na barbatana ou na cabeça, você tem que descartar o peixe, tem que voltar para o rio. Ele, não né? Pode ficar com ele. Essas são as regras, as leis, e sem contar lance de permissão, tudo mais, que aí também tem que entrar no site, fazer tudo isso. Bem organizado aqui, É bem né? organizado para todo mundo pescar e ter peixe para todo mundo. Vamos ver se vai dar peixe, então? Hoje é dia de peixe. Porque a gente teve aquele peixe ontem, né, que ganhamos, que foi muito legal. Nossa, a gente super agradeceu, né, o cara. E foi massa conseguir compartilhar com os amigos também. Ah, O foi Mike uma e a Bruna delícia. estavam por aqui, deu pra todo mundo comer, todo mundo ficou satisfeito. Foi Sim, muito foi legal. um momento de festa ali com eles. E agora você ficou com vontade de você mesmo pegar o peixe. Aí viu, comeu, agora só falta pegar mais. Alguém voltou feliz com peixe pra cá. Caramba! Depois do cara, não é tão grande que nem o cara deu pra gente, mas Ah não, é pra gente, tá ótimo. Vai aumentar a gente por uns dias. Parabéns! E depois de uns dias gostosos ali, né, de uns momentos muito legais em Seward, na cidadezinha, a gente tá andando bem pertinho, né, a gente tá a 5 minutos? É, uns 9 minutos de onde a gente dormiu. Sim, a gente tá indo pra uma trilha do Exit Glacier. É um glaciar aqui que é bem famoso, é uma das trilhas mais legais que tem pra fazer aqui no Alasca. A gente tava até meio na dúvida se fazia, se não fazia, porque a gente viu bastante glaciar legal e essa trilha é mais pesada. E a gente tava até esperando, né, melhorar o tempo, tava meio nublado, deu uma chovidinha, pra gente fazer essa trilha e decidimos, vamos fazer, porque agora já tá melhorando o tempo, ó. Já tá meio sol agora. A previsão para amanhã é de pôr sol, né? Então a gente vai fazer, no final das contas, Sim. essa trilha com bastante sol. E esse vai ser o lugarzinho da noite. Estamos com um mini glaciar aqui bem na nossa cara. E daqui a gente tá uns 5 minutos até o Parque Nacional, onde tem o Exit Glacier. É. Tudo errado. É aqui pertinho. Boa.
Vamos fazer vários sanduíches pra trilha, como ela vai ser longa. E a gente tá usando aqui aquele salmão que a gente fez no bafo. Sobrou um pouquinho, misturei com cream cheese. Temos salmão defumado, sanduíche chique, hein? Que a gente tem hoje. Gourmet. Gourmet. Antes de começar a trilha, a gente veio no centrinho de visitantes, pra variar. E esse aqui tá bem legal, tem bastante informação. Aqui ele explica as cores do glaciar, né? Que é aquela parte mais azul. É assim porque é mais compactado e por isso que fica esse azul, tem pouco oxigênio. A neve é branca. E esse aqui é parcialmente compactado. Isso aqui o Thiago tinha explicado até, né, quando a gente foi naquele outro glaciar, né? Porque o glaciar tem essa cor mais azul, que nem esse pedacinho aqui, assim. E a gente já aproveitou e fez umas perguntinhas, né, aqui no centro de visitante para saber se pode andar em cima desse glacier, né? Igual a gente fez, quem não viu o vídeo do Root Glacier que a gente fez, foi muito legal, que a gente andou um monte em cima do glaciar. Foi uma baita de uma experiência, né? Tá uns vídeos aí pra trás, só voltar um pouco. E nesse aqui não pode, Esse não né? pode, esse é perigoso fazer isso sem ter um guia. Porque o outro a gente perguntou e era tranquilo, não tinha buraco, não tinha nada ali que você pudesse cair, se machucar. E esse sim, então... Esse tem partes é mais só pra ver. fofas, partes mais íngremes, partes que você acha que tá no gelo, mas já tá num barranco, né? barranco, então pode desmoronar. Então é sempre bom perguntar, né? É, por isso que a gente sempre recomenda, se vem aqui para Estados Unidos, Canadá, tem sempre esses centros de visitantes para tirar as dúvidas, saber, pegar dica, e aí sempre vale a pena. Agora então, se preparar, botar a bota, pegar as comidas, casaco e partiu trilha. Partiu trilha! Aqui no começo da trilha, então a gente vai sair daqui, perto do centro de visitantes. Vamos subir tudo isso aqui, que dá 6,6 km, né? Então vai dar 13,200, né, total. Ida e volta. Com 1.070 metros de elevação. Então esse pedaço aqui vai ser o mais íngreme que a gente vai pegar. A gente acabou de começar a trilha, então não andou nem 5 minutos. E aí já começa a ter umas marcações do ano de onde o glaciar chegava. Então, em 1926, a gente teria que ter... Nem fazer trilha. Eu já tava... 5 minutinhos já estava no glaciar. E aqui na trilha já dá pra ver várias daquelas frutinhas que é comida de urso. E ela falou que tem chance de ver urso, mas como tem muita gente fazendo a trilha o tempo todo, então a chance é baixa. O que é bom, a gente já viu o urso meio de perto. Pegar ele assim de frente nessa é legal. E a trilha mal começou, mas já é só subida. Tudo certo, hein? Certo. Subida constante quase. E essa parece que é a parte fácil da trilha ainda. Ainda tem uma subida bem mais íngreme depois. Imagina a parte difícil, né? É legal que a gente tá vendo bastante idoso na trilha. Verdade. Né? Muita gente acha que já tenho idade, não posso fazer. É, isso a gente vê bastante aqui nos Estados Unidos, né? A galera com mais idade. Sim. Sempre usando assim as facilidades dos parques nacionais, fazendo trilha, Pois é. explorando a natureza, isso é bem legal. Tem várias trilhas fáceis aqui, mas mesmo na difícil, que é essa de hoje, tem gente. E ainda não chegamos, aqui é só uma paradinha no meio da trilha, que tem uma Mirante, vista. né? É.
Vista da Marmota. Falta, acho que a gente já fez a parte mais fácil É, e agora falta a agora parte é mais difícil. difícil. Falta 3,5 quilômetros. A gente já fez 3,1 em 1 hora. Se fosse mais 1 hora seria ótimo. A gente ia fazer a trilha toda em 4 horas. mas deve essa, demorar o dobro, né? essa parte vai ser a parte tensa da trilha. Vai mudando a paisagem aqui mais pra cima, né? A gente tava numa floresta mais fechada de árvores. Agora tá mais Agora aberto, tá esse campo aberto. mas arbusto mais baixo, né? E As vira e mexe flores. A gente consegue já ver a vista do glaciar. Pois é, tá bem bonito esse pedaço. Tá valendo a pena já. Chegamos aqui num mirador. Lindo, olha ali. Tá Mirador mais não, né? perto aí. Mirante. Mirador em espanhol. Incrível, hein? Ainda mais próximo aqui dá pra ver bem o azul do glaciar, né? Que a gente comentou que ele fica azul por ser Verdade. mais compacto. E a única Essas, cor que não é filtrada pela orelha é o azul, né? Aham. Essas fendas aqui, a gente consegue ver o azul um pouco mais forte. Ainda falta um pouco, acho que a gente chega ali perto, onde tá bem branquinho. Tem gente lá no glaciar. É, a moça tinha falado, né, que tem um tour que vai com guia, que aí a galera anda bem em cima do glaciar. Tá vendo? Então, aqui, ó. Tô vendo. Tá chegando. Dá pra ver as pessoas ali em cima. Ei, que falta um monte ainda. As pessoas aqui em cima. Bom, pelo menos é uma subida íngreme, mas não é assim, igual a gente fez aquela lá que era 1,5 km, só que era totalmente na vertical. Sim. Eu acho mais cansativo, assim pelo menos vai indo mais de boa. E tava no gelo. Engraçado tá aqui no gelo no verão do Alasca, com calor, sem casacos, Pois é. porque tá bem quente o dia. Tem umas coisas vermelhas ali no gelo. E a gente estava indo no centro de visitante, que é alga, né? É uma espécie de alga que fica com essa coloração em cima do gelo. E também tem uma minhoquinha, né? Ice worm ou Uhum. glacier worm. E aí quando tá muito sol, ele afunda, vai direto, vai mais para baixo no gelo. E aí no final da tarde, de madrugada, ele sai e come um pouquinho dessa alga aí também. É, uma minhoquinha, acho que ela é azul. É doido, né? Saber que tem vida assim no gelo. No mais extremo, né? No deserto também a gente sabe que tem uns bichinhos.
Ixi. Pegou. E já estamos aqui praticamente só no gelo, mas a ideia é chegar até aquela pontinha ali, onde tem o pessoal aqui em cima. Então ainda falta, sei lá, menos de 1 quilômetro, né? Sério, mas tá sendo Pouquinho. muito legal essa trilha, tô amando É, tem um ela. visual muito incrível Muito. e muita neve aqui no final das contas, né? Pois é, muita neve. E a gente fica impressionado com onde a gente tá. Impressionante. No meio das montanhas nevadas, literalmente. A gente está quase chegando no final. Aqui tem um abrigo de emergência, que eu já vou entrar para dar uma xeretada. Mas a galera tava apontando. Tá cheio de cabra da montanha aqui, ó. Uma família bem grande e de boa. O pessoal tá bem perto até. Legal, né? Olha isso, vários. Uau. E esse abrigo falava lá no mapa que é um abrigo de emergência. Então muito provavelmente essa galera vem no fim da primavera ou no começo do outono, né? Fora do verão. E aí dá uma nevasca, alguma coisa assim. E aí se você tá aqui desabrigado, você vem pra cá. Literalmente não tem nada, é só espaço. Mas ajuda a proteger da neve, né? E aí tem a porta aqui. Também que trouxemos nosso colante. Tô tirando. Registrados. A gente saiu do abrigo e tem mais cabras aqui na montanha. E aí, quantos anos esses senhores têm? Ah, mais de 70. Entre 70 e 80. E chegaram aqui no cume, hein? Chegaram no finalzão. O final é aqui em cima, eu acho. É, isso Muito vale legal, de né? incentivo aí pra todo mundo, porque vale muito a pena fazer uma caminhada dessa na natureza. Impressionante, hein? Depois Incrível. de 7,2 km, 3 horas e 5 minutos, a gente chegou aqui no final da trilha. E é gigantesco, né? O glaciar que a gente... O Exit, né? É esse pedaço aqui que desce, né? desaba, desce. E aí ele se conecta com vários outros glaciares nesse parque Fjords National Park, né, aqui no Alasca. Lindo, olha isso, é um mar de gelo, literalmente. É impressionante pensar que aqui tem uns 200 metros, 300 metros de gelo para baixo,
Então todas essas pontinhas de montanha que a gente vê, em algum momento tem umas fendas, uns vales que nem esse aqui. Só que esse não tá cheio de gelo. Mas seria a mesma coisa assim, a geografia espelhada para cá, só que coberta de gelo. Sim, então embaixo tem um monte de montanha mesmo, né? Isso aqui é só a pontinha delas. Nesse marzão. Incrível. Só achar, Chegou! um lugarzinho para ganhar recompensa. A recompensa, sanduíche de... Salmão defumado, esse é o salmão que a gente ganhou de presente lá daquele senhor que estava pescando. Sim, presente de salmão que defumamos no bafo com os nossos amigos, desfiamos, misturamos com cream cheese e trouxemos aqui De sanduíche. pro topo. Um sanduíche gourmet. Depois daquele lanchinho, delícia. Decidi avançar mais um pouco aqui na trilha, que a trilha acaba aqui, na verdade. Certo? Até para ir mais um pouco, mas acho que não vale a pena arriscar não. Né? E a gente já foi em vários glaciares aqui, né? Vários não, em alguns glaciares. E inclusive em um deles a gente já falou, andou em cima do glaciar. Lá no passeio de barco a gente chegou bem pertinho do glaciar. Então a gente estava com muita dúvida se valia a pena fazer essa caminhada toda para chegar só perto do glaciar e ter a vista. De outro glaciar. Mas valeu muito a pena. Valeu, né? demais. Realmente, o olho não acostuma com a beleza. Incrível. É incrível mesmo. E mesmo tendo vários glaciares, eles são diferentes, né? Tchau. E esse aqui acaba, como tem a trilha, você tem aquele sentimento de recompensa, né? Sem dúvida. E com esse visual incrível do glaciar que a gente se despede de vocês. Sim. Gostou desse vídeo? Dá uma força pra gente. Comenta alguma coisa aqui embaixo que ajuda um montão. Dá um like. Não esquece de hypar aqui o vídeo, se inscrever e compartilhar com um amigo que gosta de viajar e quer fazer uma trilha incrível como essa. Bora rodar! Legal. Tá com a bunda toda molhada agora, né? Valeu a pena.